Olá, muito boa noite para você que assiste a Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente, num dia em que o governo tenta retomar as negociações da reforma da Previdência. Mas, por enquanto, isso ainda não está combinado com os partidos. Por isso, a ideia agora é tentar votar primeiro a reforma tributária, que parece um tema mais fácil. E para tratar desse assunto, hoje eu e José Maria Trindade convidamos o deputado Luiz Carlos Rauli, que é justamente o relator do texto e responsável pelo projeto. Deputado, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, boa noite Maria, boa noite Denise, boa noite a todo esse público maravilhoso em todo o Brasil. Uma honra muito grande estar aqui. Pois é, e você também pode participar do nosso programa mandando as suas perguntas para o meu Twitter, @DeniRotenburg, que vai aparecer aí ao longo do programa no rodapé da sua telinha, ou @José M. Trindade, que também aparece aí para você. Nós estamos aqui conectados para receber a sua participação. E hoje, né, Zé Maria, foi um dia realmente que a casa está até agora votando os vetos presidenciais e a onda de emendas parlamentares dependente dos projetos de crédito suplementar ao orçamento deste ano, que foi uma promessa do presidente, né, de liberar essas emendas, né? Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. Dinheiro, né, esses créditos suplementares. Mas eu trago duas boas notícias. Uma é que o Senado Federal aprovou a reconstituição de mamas, né, das pessoas que tiveram câncer e que tem que fazer esta simetria. Foi aprovado no Senado, volta à Câmara, porque o projeto já aprovado na Câmara foi modificado. Outra boa notícia é que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de garantia de vida desde a concepção. É um assunto muito polêmico que tem ainda que passar pelos plenários da Câmara e do Senado. É assim mesmo a política. A política é muito importante e muda a sua vida, muda o seu dia a dia, e é por isso que nós temos que discutir política. Hoje aqui, nessa mesa redonda do Frente a Frente, o deputado Luiz Carlos Rauli, nós que cobrimos política, já convivemos com ele há bastante tempo, ele chegou aqui em Brasília em 1991. Está no 7º mandato como deputado federal. Mas, olha, é um precoce. Com 22 anos, ele, depois de participar de um movimento estudantil, foi eleito como vereador, com 22 anos, na cidade de Cambé, no Paraná. O deputado Luiz Carlos Rauli foi prefeito e depois 2 vezes secretário da Fazenda, isso no governo do Álvaro Dias, né? No século passado com o Álvaro Dias e agora, em 2011, 12, 13, com o Beto Richa. Pois é, deputado, o senhor está diante de um grande desafio. Quando eu digo desafio, porque a reforma tributária já passou por vários relatores, não me esqueço do Mussa Demes, o saudoso Mussa Demes, e vários outros, né? E nunca foi aprovada porque se trata de uma legislação muito complexa. Exatamente. Agora, muito mais complexa é a situação do fisco brasileiro, né? Exatamente. É uma pergunta que sempre se faz, né? Por que o Brasil não cresce e não prospera como qualquer outro país do mundo e como os emergentes nesses últimos anos? E a resposta que eu dou é que o Brasil vinha crescendo muito bem de 1930 a 1980. Por 50 anos, o Brasil cresceu continuadamente a 6,3% ao ano, 6% ao ano. De 81, quando veio a crise econômica de 80, aquela crise mundial e o Brasil se afundou, que estava muito endividado em dólar, tanto as empresas quanto o governo, 81 em diante, com aumento da carga tributária, impostos ruins, concentração de tributo na base de consumo, legislação trabalhista começou também a apertar e a dívida pública, o Brasil, nesses últimos 36 anos, cresceu a 2,27% ao ano. Perdemos 4 pontos ao ano. Então, o PIB brasileiro hoje, que é de 6 trilhões e 200, nós perdemos 150%. Ele poderia estar em 15 trilhões, seria a 4ª maior economia do mundo. O erro, metade dele é o sistema tributário, são as inadequações, inconsistência, complexidade, burocracia sem fim, que leva à sonegação,
a elisão, guerra fiscal e todos os demais. Dizem que as empresas gastam um tempo precioso, assim, não só o gasto não é para pagar impostos, Sim. mas para pagar funcionários técnicos para calcular Advogados, né, Isso. especialistas em A Fiesp planejamento calcula, tributário. a Federação de Indústria de São Paulo, que é a maior do Brasil, calcula que no preço de uma mercadoria, de um produto, um bem produzido por eles, 2,6% do preço é o custo das obrigações acessórias da burocracia. Já pensou? É maior que um imposto. Não é um imposto, É o custo é uma custo gordura da trans. É o custo da burocracia que paga um monte de gente, advogado, planejador fiscal. É um horror. Agora, Sabe deputado, quanto tem de contencioso hoje no Brasil, tributário, na Justiça Federal dos estados, dos municípios e nos conselhos de contribuinte? 2 trilhões. 1/3 do PIB está no contencioso tributário. Não tem lógica, não tem cabimento. Só na parte federal, 3.300.000 ações por ano, 9.400 ações por dia. É uma loucura. É um manicômio tributário, do ponto de vista jurídico, e do ponto de vista funcional, ele é um Frankenstein funcional. Assim que nem nos filmes do Frankenstein, ele anda todo disfuncional, atrapalha e mata a empresa e mata os empregos. Ela é muito nociva. O sistema tributário é o que mais prejudica a empresa, porque prejudica a formação de preço e mata os empregos. Por isso que o Brasil vive, nesses últimos 36 anos, a gente chama de voo de galinha. O PIB cresce, um pouquinho cai, cresce um pouquinho cai. Agora, o senhor acha, faltam 18, 17 dias úteis praticamente para acabar o ano legislativo. Nesse prazo, é possível aprovar a sua proposta? Veja, eu venho costurando esse projeto desde fevereiro. 121 palestras até agora, 176 reuniões temáticas, mais de 500 entrevistas como esta, rádio, televisão, jornais, etc. E Congresso. Eu tenho conversado com todos os congressistas. Eu estou falando aqui de uma reforma como foi o Super Simples, que eu tive a honra de ser o relator do MEI, que teve o apoio de todos os deputados, todos os senadores. E essa proposta nossa, ela é dos 513 deputados, dos 81 senadores, dos 27 governadores, dos 5.570 e poucos prefeitos, de todos os trabalhadores brasileiros e de todos os empresários. Ela é uma reforma benigna. O prazo vai depender de nós. O presidente Michel Temer, estive com ele hoje à tarde, conversei novamente, né, rapidamente, mas conversei sobre a reforma tributária, expliquei para ele mais alguns pontos importantes. Com o Rodrigo Maia, e fiz palestra para o presidente. Eu fiz essa palestra eu fiz uma para o presidente da República e seus ministros, Meirelles, ministro Diogo, né, Embaçaí, Moreira Franco, todos esses ministros estiveram comigo. E fiz para o Geraldo Alckmin em São Paulo também. Tenho feito. Amanhã vou fazer para a bancada do PT, amanhã à tarde. E alguma sugestão? Vai ser possível aprovar? Quais são os principais pontos da sua proposta? O que o contribuinte pode esperar em termos de simplificação tributária? Eu quero primeiro responder o que eu não respondi. Vai aprovar porque eu tenho muita fé em Deus. Tem muita gente fazendo oração pelo Brasil inteiro e, como o meu filho mais novo me puxou a orelha em dezembro do ano passado, falei, pai, foco, pai. O povo quer foco. E eu, de lá para cá, foco, força e fé em Deus e muita perseverança, né? Tem que ter. Olha, a proposta é assim, eu vou eliminar 10 tributos, 9 na base de consumo e 1 da base de renda. Você só tem 3 bases tributárias conhecidas no mundo. A propriedade, onde tem aquele IPTU, IPVA, o Imposto de Transmissão Casa-Morte, Intervivos e o ITR. O Imposto de Renda, que é a base de renda, e a base de consumo. A base de consumo no Brasil tem 9 grandes tributos, fora os pequenininhos. Tem mais uns 70 pequenos, né, naniquinhos. Esses 9 tributos, no mundo inteiro, a base de consumo, os grandes tributos são 2. É um IVA e um seletivo. Então, a nossa proposta fica o imposto de renda, na base de renda. Só para complementar, então, hoje,
o consumo é fortemente Tributado. tributado. Isso significa que todos pagam impostos. Os mais pobres pagam da mesma forma dos mais ricos, porque consomem, né? Paga o dobro, às vezes o triplo do que os mais ricos. Eu tenho estudos do IPEA, da FIP São Paulo, que eu uso nas minhas palestras. Quem ganha 2 salários mínimos no Brasil tem 53,9% de carga tributária. Proporcionalmente. Quer dizer, vamos arredondar. Quem tem R$1.000 de salário líquido tem 539 de impostos. Esse que tem 1.000 salário líquido custa para a empresa mais R$900. Esse que tem 1.000 de salário líquido vai comprar um televisor na prestação na loja, um fogão, paga 400% de juro. Então, o que acontece aqui no Brasil? Nós matamos o consumidor, que é a alma de qualquer país, e matamos a empresa na base de consumo. Essa é a estrutura atual, né? De iniquidade. Aí Mas o senhor estava terminando de explicar. o O modelo que nós vamos adotar é um modelo harmonizado com o modelo europeu e o modelo canadense. O que é o modelo europeu? É o IVA, um imposto seletivo, o imposto de renda. Mantém a contribuição previdenciária empregado-empregador, mantém os impostos patrimoniais e mantém o imposto regulador de importação e exportação, de proteção da economia nacional. Então, o que eu mexo? Estou mexendo, eliminando a contribuição sobre o lucro líquido, que vira imposto de renda único. Eliminando 9 tributos da base de consumo, ISS municipal, ICMS estadual, aí vem os federais, IPI, PIS, COFINS, CID, todos os tipos de CID, salário e educação, né? IOF e PASEP. Esses 9 tributos vão dar lugar a um IVA e um seletivo. O que é o IVA? O IVA é o imposto de bens e serviços. Ou seja, quem que é IVA hoje no Brasil? O ICMS é um IVA, o ISS é um IVA. Só que, para ele ser um IVA amplo, tem que somar o ICM, que tem bens e serviços, e o ISS, que é só serviço. Então, a base dos dois vai ser a base do novo imposto. Ou seja, o governo federal, que não deveria ter, também tem IVA. Ele tem o PIS, o COFINS e o IPI, que é a mesma coisa dessa base. Então, é um cobrando imposto na mesma base do outro. No mundo, isso aqui eles já resolveram há 50 anos. Quando criamos o ICM no Brasil, em 1967, a Europa estava criando, o Canadá criou um IVA único e um seletivo. Nós criamos toda essa parafernália. Um imposto municipal chamado ISS, um estadual ICMS e o IPI federal. E ao longo desses últimos 50 anos, criamos outros tributos. E isso foi dificultando o sistema tributário, foi prejudicando as empresas, prejudicando o emprego, onerando o custo da folha, tirando a competitividade das empresas. Então, as nossas empresas hoje, industriais, não conseguem produzir, a não ser que tenha incentivo fiscal, toda aquelas espécies, não compete nem com o Paraguai, quanto mais com os produtos que vêm da China. Pois é, é um assunto longo aqui, nós vamos traduzir tudo o que é imposto. Ninguém fica livre de impostos, né? Nós voltamos em 2 minutos aqui com o deputado Luiz Carlos Rauli, que é o relator da reforma tributária e tem um grande desafio de aprovar ainda este ano esse projeto. Daqui a pouquinho voltamos.